Que Jesus possa abençoar a nossa reflexão dessa noite. Eu gostaria de agradecer ao convite do Centro Espírita Mário Correia e que nós possamos nessa noite relembrar em nossos corações o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, antes de nós iniciarmos a preleção, vamos fazer uma pequena prece. Querido Mestre Jesus, rogamos nesse momento a sua luz, a sua paz inigualável, o seu amor incondicional, para que possamos, nas caminhadas da nossa vida, seguir seus passos, aprender com as lições que nosso Pai Criador nos mostra como bênçãos de redenção espiritual. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite, meus amigos, colegas, Laine, minha amiga. Bom, antes de nós iniciarmos o tema da noite, que podemos descobrir os propósitos de Deus em nossas vidas? Então, é uma reflexão, uma pergunta, um questionamento. E antes de nós tentarmos responder a esse questionamento, eu gostaria de falar um pouco sobre vivências. Há alguns dias eu tenho conversado com alguns amigos da doutrina, amigos cristãos, e nós temos sentido isso muito no coração. E no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, falam muito sobre as revelações que, quando são feitas, passam por muitas pessoas. Ninguém detém o conhecimento sozinho. As grandes verdades vêm para muitos médiuns, para muitas pessoas. E nós falávamos exatamente sobre a questão da teorização do Evangelho. Ou seja, nós temos ouvido muitas palestras, preleções, em que a pessoa é exímia conhecedora da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, conhece outros livros, cita nas suas palestras questões técnicas, mas não tem tocado o coração. E Jesus era simples. Jesus falava das questões mais simples. E nós precisamos, nesse momento de pandemia, de vivências. Isso tem tocado muito os nossos corações. Então, às vezes, a gente se preocupa muito com as questões teóricas da doutrina, as questões técnicas, e nos esquecemos das questões simples. Para que nós viemos aqui? Então, eu gostaria de iniciar essa preleção contando duas vivências. Eu acho que é importante para a gente sair um pouco da teoria, para depois eu vou entrar assim nas questões do Livro dos Espíritos e nós vamos trazer essa vivência para poder responder essa pergunta que é a reflexão da noite. Mas antes eu gostaria de contar uma vivência. E assim, essa vivência foi autorizada pelos pais dessa criança. Então, há mais ou menos uns 30 dias, 40 dias, era uma sexta-feira, eu estava na minha casa com a minha esposa, meu filho e minha filha recém-nascida. E uma amiga de coração me ligou. Era uma sexta-feira, umas 5 e pouco da tarde. Falou: Felipe, eu estou aqui no hospital, eu vim aqui com a minha filha para receber um atendimento médico, mas eu fui tocada no meu coração. Tem uma mãe que está desesperada do meu lado com um bebê recém-nascido aguardando um atendimento médico. Essa pessoa tem um plano de saúde, só que foi negado e é um caso muito grave. Você pode fazer a obra? E essa pessoa é de uma outra religião. Ela sabe que nós temos um projeto social que atende crianças carentes, então a gente faz tudo que é possível para crianças, né? Principalmente para crianças. E na hora que ela me ligou, eu falei: claro, deixa eu conversar com os pais. E realmente a criança tinha um plano de saúde, estava numa situação muito grave, ela nasceu com uma doença congênita, ela tinha um problema grave e estava aguardando atendimento, que foi negado.
Então, eu senti no coração que eu deveria ajudar, como a minha profissão. Fiz, né, gratuitamente, ajudei a preparar uma ação para pedir uma liminar, a fim de que essa criança não ficasse sem atendimento. Então, eu fiquei das 6 horas da tarde de sexta-feira até meia-noite preparando a ação para entrar no plantão para que essa criança conseguisse o atendimento. Havia um propósito maior, né? Quando eu comecei a fazer a petição, eu falei: olha, se Deus me colocou na vida desse pai, dessa mãe, dessa criança, existe um propósito maior, existe um porquê. Então, eu com todo amor fiz, né, as minhas orações, fui fazendo, distribuiu essa ação, e já era meia-noite quando eu fui dormir, ainda não tinha saído. Deixei com a mãe o telefone do oficial responsável de justiça, que iria cumprir esse mandado, caso fosse deferido, ia resolver. Porque a mãe estava tão desesperada que ela falou: Felipe, eu não vou retornar para minha casa, eu vou ficar aqui no hospital, porque se minha filha piorar, eu tenho atendimento. E dito e feito, ela ficou, né, das 11 horas da manhã até o outro dia. Às 7 horas da manhã ela me mandou uma mensagem, falou: Felipe, cumpriram. Graças a Deus, a minha filha foi atendida, está na UTI recebendo a medicação necessária para que seja salva a vida dela. Seja salva a vida dela. E eu me tranquilizei. E olha como são as coincidências da vida. É uma menina também. E a minha filha tinha nascido um dia antes. Não, a minha filha tinha nascido um dia depois dessa menina. E eu estava na cozinha com a minha filha e ouvindo uma música cristã. E assim me deu uma emoção muito grande. Eram umas 9, 10 horas da manhã. E eu fiquei emocionado, fiz minhas orações, né? Chorei um pouco. Deu uns 40 minutos depois, eu recebo a mensagem da mãe: infelizmente, a criança não sobreviveu. E isso tocou muito meu coração, porque eu sempre gosto de refletir, nós que temos o conhecimento da doutrina, de tudo que nos acontece tem uma motivação, tem um propósito maior, há um plano divino nisso. E eu comecei a me perguntar, né, por que que então, se a criança não era para ter sobrevivido, por que que eu fui esse instrumento? Por que que eu entrei nessa história que não era minha, mas eu entrei para auxiliar? E comecei a me fazer os questionamentos. E comecei a pensar nos pais, né? Poderia ter sido eu, minha filha poderia ter nascido com um problema e ter desencarnado, ter partido para um outro plano. E eu comecei a conjecturar, a pensar, e exatamente o tema que eu tenho trazido hoje é sobre essas questões de vivência. E eu não conseguia, naquele momento, entender o propósito de Deus. Eu refleti muito sobre isso. E aí nós vamos começar a entender o que é propósito. Então, para a gente começar, antes de responder a essa vivência, quais são as lições, qual que é o propósito de Deus, a gente precisa entender o que é propósito. Então, propósito, se a gente for no dicionário, fala em desígnio divino, fala em objetivo, fala em projeto, em plano. Só que para nós, espíritas, há uma diferenciação nisso. Então, o propósito é alguma coisa maior. Propósitos tem a ver sempre com a questão positiva. Então Deus tem um propósito bom na nossa vida, não existe propósito ruim. Deus não dá um propósito negativo. Todo propósito tem um bem maior, tem uma lição para ser aprendida. E aí nós precisamos saber diferenciar plano de propósito. Então, quais são os planos de Deus para a minha vida? Se a gente pensar em planos, e aí a gente vai entrar, a gente não consegue compreender sem nós termos os conhecimentos das leis divinas. Então, por que existe o véu do esquecimento? Por que Deus, para nós espíritas que acreditamos nisso, por que Deus, quando nós reencarnamos, nós nos esquecemos de tudo que foi para trás, todas as nossas vidas? Então existe um propósito maior, para que a gente não se recorde, né? É claro que nós temos ideia muitas vezes do que nós fizemos para trás, mas nós não nos
nos lembramos, é apagado da nossa memória. E aí, se nós tivéssemos que saber todos os planos da navegação da nossa vida, né, nos mares da vida, não necessitaria do véu do esquecimento. Se existe o véu do esquecimento, é exatamente aí nós vamos começar a entender o propósito de Deus. É para que nós, em situações semelhantes, tenhamos posturas diferentes. Que nós passemos pela mesma situação, com talvez instrumentos diferentes, pessoas diferentes, mas que a gente possa aprender e fazer de forma diferente. Por isso que a nossa vida é uma escola. Então, na Terra nós estamos aqui para um aprendizado. Há muitas pessoas que vivem para comer, para trabalhar, para pagar a conta e para seguir a vida. Eles sequer pensam em refletir sobre o real sentido da vida. Então nós vamos partir do princípio que nós queremos saber o porquê nós estamos aqui, porquê que nós sofremos. Como eu assisti uma live muito boa da Lane esses dias, falava sobre o bem e o mal sofrer. Nós precisamos compreender o sofrimento, a dor, por que ela vem. E como Chico dizia, não existe mal, todo mal é um bem. Então, se nos vem uma situação provacional, nos vem uma dificuldade, é porque existe um propósito para um aprendizado. Então, é importante que nós pensemos na questão 259 do Livro dos Espíritos. E aí sim a gente traz uma vivência e a gente traz uma questão teórica, para a gente poder aplicar numa situação dessa. Qual lição nós temos para aprender? Então, na questão 259, Kardec pergunta para os espíritos, ele pergunta assim, ó, do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e buscamos? Então vamos partir do ponto de que nós tenhamos a condição espiritual de escolher nossas provas. Nós sabemos que há espíritos que não têm essa condição, né? São as reencarnações compulsórias. Eles passam por situações em que eles não têm a condição moral de escolher. Simplesmente eles precisam fazer a depuração naquela vida. É uma vida muito sofrida. Mas nós estamos no mundo de provas e expiações, migrando para um mundo de regeneração. Então nós estamos nesse meio do caminho, tanto que assim, vamos ser bem sinceros, eu não me recordo de um ano tão provacional em nossas vidas. Quero dizer, no nível mundial. Assim, tantas pessoas próximas passando por tantas dificuldades. Não é só a questão de uma pandemia, porque são tantas consequências de uma pandemia, né? A questão financeira, a questão de saúde, a questão de muitas pessoas que perdem o ganha-pão. Então, a provação é no sentido generalizado. E aí nós podemos ter essas provações suavizadas, dependendo do amor que a gente proporciona ao mundo. Tudo que a gente manda para o mundo volta para nós. Todo o amor que a gente, né, flui, né, manda no universo, volta para nós. Mas vamos lá. E aí, olha o que os espíritos falam. Então, Kardec pergunta se a gente escolhe todas as provas, todos os pormenores da nossa vida. E os espíritos falam, todas não, porque não escolhestes e previstes tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolestes apenas o gênero das provações. E aí nós já temos um caminho. Então a gente pode escolher o gênero da provação. Então eu vou falar de um caso que aconteceu há muitos anos. Tinha uma pessoa que ela era muito apegada ao dinheiro, mas extremamente apegada ao dinheiro. E ela tinha uma ótima condição financeira. Então, vem provações para que a pessoa entenda de que o dinheiro não é mais importante do que as questões morais, do que a saúde, do que a integridade, a retidão. E aí eu me recordo que essa pessoa me ligou um dia e falou, Felipe, eu estou indignado porque a minha doméstica, minha funcionária doméstica, ela na época nem tinha celular ainda, ela falou, olha, ela pegou meu telefone fixo e ela gastou em 20 dias o que ela ganha em 6 meses.
como que eu faço agora? Eu quero receber esse dinheiro. Aí eu falei, olha, se você mandar a pessoa embora, você não vai receber o dinheiro. Se você ficar com ela, você também não pode descontar um valor muito alto. Então, essa pessoa ficou mas tão chateada, porque ela poderia, muitas vezes, né, o dinheiro que ela receber, fazer bom proveito. Então, quanto mais, né, a gente fica apegado às coisas materiais, mais provações vêm para que a gente perca, né, essa, é, é, essa vontade de nos ligar a questões que são efêmeras, como o dinheiro, como as questões materiais. Mas vamos voltar para a nossa vivência. A partir do momento que os espíritos falam que a gente escolhe o gênero da prova, então vamos pensar nos pais. Tanto que os pais falaram que até assistir essa palestra, depois eu ia mandar para eles. Eles são católicos. E você vê que é como acontecem as coisas. A pessoa que foi lá no hospital, ela é evangélica. Ela falou, Felipe, eu sei que você faz um trabalho de caridade, eu quero que você vá e encontre, né, e auxilie, faça a obra com essas pessoas. E aí nós sabemos que a religião não salva ninguém. Então, se a religião não salva ninguém, como Chico nos ensinou, né, fora do espiritismo, né, se Kardec houvesse falado fora da caridade, ele não seria espírita. Então, a lição que veio para mim, e eu só fui entender depois, porque quando veio para mim o caso, eu fiquei muito tranquilo, muito esperançoso de que a criança seria salva, que o remédio chegaria a tempo e ela não desencarnaria. Mas olha como são os propósitos de Deus. Então tem muitos propósitos de Deus, muitos planos, né? Nem propósito em si, mas planos que a gente não conhece ele. Aquela carta de navegação, a gente conhece às vezes só um trechinho dela. Então, existia, ainda mais uma criança que veio ao mundo com 5 meses, não plantou nada de ruim. Se nós não tivermos o conhecimento da lei de reencarnação, é impossível nós aceitarmos uma situação dessa. É impossível. Então, eu conversei depois com os pais e falei um pouco. E aí não existe a conversão, porque Chico falava assim, é melhor um bom católico do que um mau espírita. Mas há momentos provacionais que nós precisamos achar respostas, senão não conforta o nosso coração. Só eis o mistério da fé não resolve para nós uma solução. A gente precisa de uma resposta que toque o nosso coração. Então, quando nós conhecemos as leis divinas, e principalmente no caso desse, a lei de reencarnação, nós vamos ver que a criança em si, ela ia viver aqueles 5 meses na Terra. Ela tinha um propósito nobre de trazer aquela luz, aquele amor para a família. Ela nunca vai ser esquecida, mas o compromisso espiritual dela era breve. Ela tinha aquele plano reencarnatório de ficar durante 5 meses. Porque o atendimento foi realizado, o remédio foi dado, mas ela já nasceu com a doença. Os pais totalmente saudáveis e a criança nasceu com aquela situação. Então, quando a gente se depara numa situação dessa, a gente pergunta para o pai, né, para os pais, né? E assim, e como é duro um pai perder um filho? É muito duro, é muito duro. E eu me lembro de uma história oriental que fala muito sobre isso. Existia um monge que ele era muito sábio, né? Morava no Japão, isso há muitos séculos, e havia uma família muito abastada, muito rica. E a família falou, olha, eu gostaria que você celebrasse a cerimônia de casamento e você, na sua sabedoria, desse um conselho, fizesse uma pregação, um aconselhamento, uma reflexão para os noivos. E aí o que ele fez? Na hora que estavam os noivos, os convidados, ele falou assim, eu desejo para vocês que morram os avós, que morram os pais e que morram os filhos. E aí as pessoas ficaram indignadas porque ele falou isso, na orientação dele, na pregação dele. Aí chamaram ele de lado e falaram assim, mas fulano, monge, nós pedimos para você fazer alguma coisa, é um dia de alegria. Como que você deseja uma coisa dessa?
Falou, olha, a riqueza, né, o dinheiro a gente perde, a gente ganha, mas uma das provas mais difíceis da nossa vida, apesar de não ser contra a natureza divina, porque senão Deus não permitiria, mas como é duro um pai enterrar um filho, né? Como é duro um avô enterrar um neto. Então, é um peso que fica para o resto da nossa vida. Então, por mais que tenham vicissitudes, dificuldades, segue-se um curso mais ameno quando um filho enterra um pai, né? Quando um filho enterra um avô. E ele queria dizer exatamente isso, né? Vamos orar para que nós não tenhamos que passar por uma prova tão difícil como essa. Só quem passa numa situação dessa pode dizer. Então, nós vamos nos perguntar, né? É fácil eu dizer quais, né? Como vamos descobrir quais são os propósitos de Deus para a nossa vida? Então, nesse caso específico, né? da, da, do lindo bebê, né? Do anjo que voltou para o plano espiritual, né? Que não tinha mácula nessa vida, né? Veio com aquele compromisso, veio com aquela renúncia de trazer na encarnação dela própria a lição de amor com os pais e voltou para o plano espiritual. Então, qual que é a lição para os pais? E aí nós vamos ver que não é o olhar, é o sentir. Cada um vai sentir no seu coração o propósito de Deus, né? Qual que era o propósito de Deus para que eu enterrasse um filho? Então, tenra idade, né? Trabalhar a aceitação acima de tudo, me curvar aos olhos de Deus a sua sabedoria, por mais difícil que seja, ter a fé de que tudo que Deus faz tem um propósito maior. Então são lições que só os próprios pais, né, esses propósitos, o pai e a mãe vão chegar à sua conclusão no seu coração. E eu fiquei pensando, por que eu entrei nessa história? Tendo uma filha também, com a mesma idade, nascendo um dia depois, e minha filha com saúde, e eu não pude fazer nada. O que eu podia eu fiz, mas estava nas mãos de Deus. E aí nós vamos ver também que não existe controle. Nós sendo médiuns, médicos, advogados, nós podemos ser o que for nesse mundo, mas nós não controlamos nada. A vida e a morte está nas mãos de Deus. O ser ilimitado, o ser onipotente, o ser que consegue, né, abarcar todo o nosso planeta no seu amor. E nós precisamos compreender que o amor dele é para a vida eterna, não é numa encarnação, não é num momento fugidio de uma vida. O que é uma vida de 5 meses, de 10 meses, de 50 anos para a eternidade? Não é nada. Então, muitas das vezes nós precisamos passar por duras provas para que nós tenhamos, né, em nosso coração a abertura necessária para aprender uma lição. E aí eu me recordo de uma história muito bonita que está no livro Boa Nova, que aí os apóstolos começaram a criticar entre eles as pessoas, né? Eles criticavam as pessoas que não estavam, né, junto de Jesus e falavam assim, olha, quem é a pessoa que tem a maior fé? Porque eles discutiam quem tinha a maior fé. E aí um deles falou assim, olha, as pessoas mais cultas, as que estão mais preparadas para que tenham fé. Aí o outro falou assim, olha, eu acho que os ladrões, as pessoas de má vida, elas não têm preparo nenhum para ter fé. E Jesus ouviu essa conversa, se aproximou dos apóstolos, né, dos discípulos e falou assim, olha, as pessoas que estão mais preparadas para o terreno fértil da fé são as que estão passando por dores. São as pessoas em dificuldades. Só que quando ele falou isso, os apóstolos não entenderam muito bem a profundidade do Mestre Jesus naquela lição. Eles achando que Jesus tinha falado da boca para fora. As pessoas estão passando por dificuldades, por dores. O tempo passou. Jesus foi preso. Quase todos os apóstolos debandearam. E na hora que ele estava indo para a cruz,
Tomé começou a se questionar. Segundo Humberto de Campos, está no livro Boa Nova, que se questionava, falava assim, mas como que Deus pôde deixar o seu filho amado ser injustiçado dessa forma? Isso não é certo. E começou a fazer vários questionamentos. Jesus, mentalmente, conversa com Tomé, para que ele mantivesse a fé e que ele desse crédito aos desígnios divinos. Aí Tomé, olhando para Jesus na cruz, e o lado dos dois ladrões. Um dos ladrões debochou de Jesus. E o outro, como nós sabemos, está no Evangelho, falou, mestre, quando chegares no reino, não se esqueça de mim. Quando chegares do outro lado, não se esqueça de mim. E aí Jesus falou o que para ele, Falou, ainda hoje estarás comigo no reino. E aí Humberto de Campos diz que Jesus mentalmente fala para Tomé, Tomé, os estudiosos da lei não acreditaram em mim, não me reconheceram. Os apóstolos debandearam. E eu fui ter a fidelidade na hora derradeira no peito de um ladrão. No peito daquela pessoa que estava com as dores e que acreditou piamente que ele era o Salvador. Olha que lição que Jesus deixou para nós, através de Humberto de Campos e da psicografia de Chico Xavier. Então, quando nós estamos num momento de dores, é que nós estamos mais aptos ao aprendizado. Porque é um mundo de provas e expiações, é nosso estágio evolutivo. Seria ideal que nós aprendêssemos só com amor, nós abríssemos o Evangelho, lêssemos o Evangelho segundo o Espiritismo. É para trabalhar o perdão essa semana no Evangelho no Lar? Ótimo. Todo mundo que me ofender, eu vou perdoar, vou limpar meu coração. Só que a gente não consegue. Nós não conseguimos ainda esse propósito maior de vivenciar o Evangelho. Então a dor vem como um remédio amargo, mas necessário para nos abrir, para acabar com o nosso orgulho, para nos deixar humildemente estendidos a Deus para aprender as suas lições. Nós precisamos aprender as suas lições. E aí nós vamos compreender que nós não podemos descobrir todos os propósitos de Deus de uma vez só, porque Deus é limitado. Alguns propósitos nós descobrimos antes. Há muitos anos eu recebi uma mensagem psicografada que falava, Felipe, você começa sempre bem suas encarnações, mas no final você sempre derrapa. Você precisa trabalhar o orgulho, desenvolver a humildade. Então, a humildade é o quê? Não é baixar a cabeça, não. A humildade é no sentido amplo, de eu reconhecer que eu não tenho controle sobre nada, que existe um Deus maior, de não me achar maior nem menor do que ninguém, de dar real condição ao meu estado. E tudo que a gente faz de bom, existe a inspiração divina. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Essa é a grande verdade. Tudo que nós fazemos de forma iluminada, nós temos que render graças a Deus, agradecer. Por isso que Jesus falou, olha, quando vocês forem levar o Evangelho, vocês vão falar coisas maravilhosas, vão falar, a língua de vocês vai desferir palavras que vão tocar os corações das pessoas, o coração de cada um. Então sempre tem um objetivo. Então é necessário que a gente sinta. A propósito, como esse caso que eu contei para vocês, que eu só fui entender o propósito depois. Tem propósito que demora anos para a gente perceber. Por isso que tem as encarnações. Se nós conseguíssemos entender todos os propósitos e vivenciar o amor, uma vida era suficiente. Mas infelizmente nós não temos essa condição. Nós precisamos de muitas e muitas vidas. E é interessante que uma vez perguntaram para Emmanuel, quantas vezes seria necessário que a pessoa reencarnasse na Terra, até que não precisasse mais ficar aqui no mundo de provas e expiações. O que ele respondeu? Quantas vezes forem necessárias até que nós nos amemos, todos no mundo, da mesma forma, na mesma intensidade. Ou seja,
Eu amo quando muito meu filho, meu pai, minha mãe, minha esposa, um outro amigo, mas eu preciso amar os 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas, na mesma intensidade, com a mesma justiça, com a mesma imparcialidade, da mesma forma. Veja como nós precisamos reencarnar quantas vezes para atingir esse amor de Jesus, que não tem privilégios. Ninguém é privilegiado. Então, Jesus era justo, totalmente justo. E existem propósitos que nós vamos perceber maiores. Nos lembrando do Evangelho, uma passagem muito emblemática em que Jesus estava indo, se não me engano, para Samaria, e aí 10 leprosos se aproximam dele. E naquela época, a lei de Talmud proibia que chegasse mais do que 90 metros, né, de proximidade. Quer dizer, tinha que manter uma distância pelo menos de 90 metros. E os 10 leprosos chegaram para Jesus e rogaram que ele os ajudasse. O que Jesus falou? Jesus não falou que eles estariam curados. Só falou: procurem os sacerdotes, vão aos sacerdotes. E eles foram, obedeceram. No meio do caminho que aconteceu, eles foram curados. Os 10 foram curados. Um deles, grato por ter sido curado, o que ele fez? Ele retornou, procurou Jesus, se ajoelhou a Jesus e agradeceu. Né? E aí Jesus falou assim: e os outros? Por que os outros não voltaram? Então existe um propósito em cada coisa. Né? Dos 10 que foram curados, um entendeu o propósito maior, que era exercitar gratidão. Os outros só foram contar para os sacerdotes. E por que eles contaram? Porque naquela época os sacerdotes é que decidiam quem ia viver em comunidade, quem não tinha mais condição, né? Se a pessoa estava curada ou não. Então Jesus também tinha um propósito de levar, né, aquela cura, né, que aos olhos do homem era milagrosa, mas nós sabemos que na doutrina espírita não é, mas é que aquela cura tinha um propósito maior, para levar o poder de Jesus, né, que era enviado pelo próprio Pai, que ele tinha essa capacidade de fazer a cura, né, quando as pessoas estavam preparadas, quando havia um propósito maior, de que elas mudassem de atitude. Por isso que Jesus, quando curava, falava: vá e não peques mais. Não peques mais. Então que fique para nós essa reflexão: quais são os propósitos da nossa vida? Existe mais de um propósito? Estava refletindo o dia inteiro hoje sobre essa preleção, e às vezes nós temos que trabalhar a humildade, como eu falei, mas às vezes a gente consegue trabalhar bem, Deus nos oportuniza que a gente trabalhe o desapego. Então, a partir de um certo momento, a gente começa a ter outros tipos de provação na nossa vida. Então, o importante é sempre nós tentarmos compreender não o que, mas para quê. Miramês fala o seguinte, quando ele explica a questão 259, ele fala assim: o gênero de provas é escolhido, mas um mundo de reveses provenientes delas escapou à razão, e teremos que criar defesas na hora que surgirem, ou então seremos envolvidos por eles. Em tudo sobressai a nossa parte, para aprendermos a cuidar de nós mesmos. Quando traçamos as diretrizes para uma nova vida no mundo, nós não podemos prever todos os pormenores que surgirão no decurso dessa vida. É interessante que no final da questão 259, a resposta é sobre uma telha que cai na cabeça. Né? A gente acha que uma folha, a gente usa esse termo, né? Uma folha não cai se não for da vontade do Pai. Mas as provações são por gêneros, não são por fatos. A gente quer saber todos os fatos da nossa vida. É impossível. Então, nossa vida se estabelece em gêneros. É para trabalhar o desapego? Então vão acontecer muitas coisas para que a gente se desapegue. A gente vai trabalhar a caridade? Vão acontecer muitas coisas para que a gente desenvolva o amor nas atitudes. Então, é isso que a gente precisa compreender como propósito. Quando a gente sente o propósito maior na nossa vida, a gente precisa seguir esse caminho. Então eu gostaria de deixar 3 passos. Né? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é nós termos uma base. Então é impossível a gente querer entender o propósito da nossa vida sem uma base do conhecimento do Evangelho,
do conhecimento das leis divinas, do conhecimento da doutrina para as pessoas que acreditam na doutrina, conheça a doutrina. Se a pessoa é de outra religião, não tem problema. Não há problema nenhum. Se não toca o coração, uma outra religião. Meu pai, no final da vida, eu falava, pai, quer que eu leia o Evangelho segundo o Espiritismo? Quer que eu leia Gibran Khalil Gibran ou a Monja Coen? Meu pai falava, que ele não falava mais, ele tinha sofrido um AVC, ele só balbuciava, não saía nem a voz. Ele dizia Monja Coen. Então ele tinha afinidade com os ensinamentos budistas, que também prega o amor, prega o desapego. Então, quando nós compreendermos isso, o que vale na verdade é nós utilizarmos os ensinamentos que existem no nosso planeta por sábios, enviados por Deus, para que nós aprendamos. Então, às vezes as pessoas que têm essa necessidade de trabalhar mais o desapego, elas se afinizam mais com o budismo. As pessoas que precisam trabalhar uma fé, acima de qualquer coisa, às vezes ela procura uma igreja evangélica. Então, para cada momento da nossa vida, é importante que nós saibamos compreender. Por isso que Chico nunca converteu ninguém. Chico nunca falou, olha, você tem que virar espírita. Ele falava, olha, você precisa desenvolver o amor. E para encerrar a história de uma médium, que exatamente é sobre isso. Uma vez a médium chegou para Chico e falou, Chico, todo mundo está dizendo que eu preciso desenvolver mediunidade. Eu não aguento mais, Chico. Eu quero fazer isso. O que você me sugere? Você como maior médium, maior antena psíquica, me ensine como que eu desenvolvo a mediunidade. Aí Chico falou assim, minha filha, eu não sei como desenvolver a mediunidade. Não, Chico. Ele falou, não, eu só sei como desenvolver o amor. Então que nós, com essa lição de Chico Xavier, possamos encerrar nossa reflexão e desenvolvamos o amor. Esse é o maior propósito da nossa vida. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o propósito principal. Existem os outros paralelos, mas que se nós conseguirmos desenvolver isso, a nossa reencarnação, a nossa vida já valeu a pena. Que assim seja, graças a Deus.